Olá, meu nome é Eliana Zerbinati, as pessoas me conhecem como Tia Lili, eu sou do panoxadrez.com.br. Pano Xadrez é loja física e loja virtual, nós estamos aqui em Santana, é uma delícia de bairro, a rua é Frei Vicente de Salvador 303, é no Alto de Santana, em São Paulo, tá? Santana é na zona norte, é bem pertinho da estação do metrô. Hoje é o penúltimo dia do ano de 2016, uma sexta-feira. Amanhã não vai abrir o ateliê, é óbvio, todo mundo quer sair, cozinhar, fazer um monte de coisa gostosa. Então, eu vou convidar vocês para virem aqui na semana que vem, o dia que vocês quiserem. Nosso horário de funcionamento é sempre das 9 às 18 horas, tá? Hoje ainda a gente tá gravando, porque ainda não terminamos a decoração, eu só vou mostrar na semana que vem, porque tem muita coisa, eu e a Karina estamos fazendo umas coisinhas ainda para decoração. Então, a semana que vem, provavelmente, a gente já vai estar ao vivo. Hoje, continuando aquele nosso... Você quer falar alguma coisa, Bruno? Não? Continuando aquele nosso propósito de costurar com prazer nas férias, costurar nas férias, eu preparei hoje esse... Pra mim é um tapete, tá? Mas ele bem pode ser um caminho de mesa também. Se fizer menor, como eu vou fazer na nossa amostra, pode ser uma toalhinha de jogo americano. Não precisa ser retangular, pode ser quadrado, pode ser menor, pode ser o tamanho que vocês quiserem. Vocês vão ver daqui a pouco. Basta escolher os tecidos que vocês quiserem. Eu acho que é uma ideia bem legal também para fazer com um grupo de amigas, como eu disse no Facebook mais cedo. Porque as amigas levam, cada uma leva o que tem e depois trocam entre si e o trabalho vai ficar bem mais rico. Aqui, cada faixinha é de uma cor. Eu acho que só tem uma que é repetida, mas também poderia repetir, tá? A técnica da montagem é como aquele bloco cabana de toras. Logo a gente vai fazer um aqui também. E eu coloquei esse acabamento aqui nas duas pontas para lembrar um pouquinho aqueles trabalhos country primitivo das americanas. Inclusive as cores eu acho que ficou bem tradicional também. Eu amo de paixão, tá? Essas cores de outono, de inverno. É bem fácil de fazer. Não coloquei manta por causa do propósito de ser um tapete, tá? Mas poderia ter colocado aquela mantinha de algodão bem fina, de 100 gramas, né? 100 gramas, né, Bruno? Que fala, é 100 gramas. A de algodão, tá? Âmbar 100. Âmbar 100, isso. Que o melhor propósito para isso é a âmbar 100, a de algodão. As outras ficariam um pouquinho grossas, um pouquinho mais duro. Eu tô começando fazendo como uma fundação, a gente vai costurar então aqui em cima, como se fosse aquele foundation, embora não seja o foundation porque é livre, tá? Eu não estou partindo de um desenho específico. E o que eu tô fazendo aqui, olha, eu já tenho a medida calculada, eu vou mostrar como calcula a medida já já. Eu estou colocando aqui, ó, o centro nos 4 lados. Então, tanto no lado do comprimento quanto no lado nas extremidades, eu fiz um piquezinho para determinar o centro. Esse trabalho, esse tamanho aqui é 32 por 42. É um tamanho excelente para jogo americano, tá? E aí, primeiro eu vinquei em 4, então dobrei ao meio e vinquei na horizontal, na vertical também. E aí, eu estou colocando aqui agora, olha, o Vzinho que eu cortei, não pode ser muito grande esse Vzinho, porque ele não pode ultrapassar a medida da largura da margem de costura. Então, bem pequenininho o Vzinho. E aí, a gente posiciona aqui, é certeza que ele vai ficar bem certinho, bem retinho até o final. Como é que eu cheguei nesse comprimento? Porque aqui, a largura pode ser a largura que eu quiser. Eu escolhi 5 centímetros de largura, porque cada tecido que eu vou cortar, primeiro eu separo uma faixinha de 5 centímetros e vou guardando exatamente para esses trabalhos. Então, eu tenho aqui, olha, se eu posicionar desse jeito, eu vou medir aqui do lado, e eu achei a medida aqui de 13 centímetros, tem um pouquinho mais de 13, mas eu levei em consideração 13. O que vai acontecer é que tem que sobrar a mesma medida aqui também, olha, 13 centímetros. Então, o que eu fiz? Eu peguei 13, que é a largura daqui, mais 13, 26. Ponho aqui 26 centímetros, opa, aqui tá 26 centímetros. Cheguei até aqui. Esta medida é que vai ser eu fiz ao contrário a medida, desculpem. 13 mais 13, faço a medida que é exatamente isso. Desculpem, eu tô meio
meio confusa por causa desse calor. Deu 26 centímetros, então, olha, o que sobrou aqui, 13, mais 13, 26. Eu ponho os 26 centímetros e a diferença é a medida desse trabalho aqui. Que aí tem aqui 18 centímetros, então foi a medida que eu cortei. Será que eu me expressei direito? O Bruno tá pedindo para explicar de novo que ele não entendeu. Então, eu coloquei a medida de 5 centímetros e o que sobrou aqui na lateral é 13 para cada lado. 13 mais 13, 26. Eu venho aqui na minha régua, olha, vou tirar isso aqui para poder entender melhor. 26 centímetros, a diferença aqui é a medida que eu vou cortar essa faixinha, tá? Então, 26 centímetros, sobrou 18, é a medida que eu cortei ele aqui. Consegui me explicar agora, Bruno? Ainda bem que tem você aqui. Todo mundo fala, quando tem vontade de perguntar, você perguntou. Como a gente não tá ao vivo hoje, tem você aqui pra tirar as dúvidas, tá? Aí, eu posiciono ele aqui, posso até dar uma passadinha, posso pôr um sprayzinho, posso passar uma colinha em bastão, mas ele fixa bem, tá? É bem rapidinho que a gente vai fazer. Aí, eu escolhi a segunda faixinha, eu tenho minhas faixinhas todas cortadas aqui, olha. Então, eu simplesmente separei as cores que eu achei que ficariam bem e eu vou costurar aqui, olha. Notem que eu nem cortei essa segunda faixa do tamanho certinho, ela tá um pouquinho maior. E aí, eu vou vir aqui na máquina costurar, tô costurando com a margem de costura de meio centímetro. Vou abaixar ali e vou costurar por toda a extensão. Vou diminuir um pouquinho só por causa do barulho que faz e para não trepidar também. Eu ainda estou, quando minha mesa ficar pronta, eu vou mostrar para vocês, tenho certeza que vocês vão gostar, porque a gente vai embutir, vou cortar, vou embutir a máquina na mesa. Então, aqui, olha, tirei e eu vou dobrar, por isso é que eu não me preocupo com o excesso. Eu vou dobrar aqui, olha, exatamente fazendo coincidir bem certinho aqui, olha, automaticamente ele fica no ângulo e a gente corta com uma tesoura. Por isso que a gente não precisa se preocupar com a medida do comprimento da faixinha, porque no final a gente tira. Cortei aqui, vou passar a ferro, tá? Eu não vou passar aqui, mas é extremamente importante passar ferro e vincar bem certinho. Eu não posso vincar antes. Tenho que vincar bem na altura da costura, tá? Feito isso, eu vou pegar a segunda cor, uma terceira cor, e vou vir aqui. Então, eu estou trabalhando ao redor do central, na direita, embaixo, na esquerda, em cima. Vou pôr aqui, olha, e vou costurar também até o fim, no final dobrar, fazer a mesma coisa, tá? Eu já tenho um aqui mais adiantado, já chegando quase no final, ó. Já fiz, então, vamos mostrar. Esse é o central, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e aí por diante. Nota que uma, ela cobre, no outro lado, é a seguinte que vai cobrir e assim por diante, tá? Então, eu já estou... Esta inteira é a última. Quando não tem nenhuma costura, olha, se eu olhar desse lado, tem costura aqui. Se eu olhar desse lado, tem costura aqui. Se eu olhar desse lado, tem costura aqui. Esse não tem nenhuma costura. Então, esse foi o último que eu costurei. Aí, eu vou costurar aqui na minha direita, tá? Já deixei separadinho aqui a cor que eu quero, esse azul marinho agora. E aí, como é que eu vou saber? Olha, porque às vezes sobra um pouquinho aqui e sobra um pouquinho lá. Então, eu vou vir aqui, olha, com a faixinha, vou colocar bem certinho na última, não na última que foi costurada, mas nesse lado aqui, na última deste lado, e automaticamente ele vai ficar retinho, olha, descontando até, é só colocar com cuidado. Se baseou ali, passa a mão que ela vai consertar ali a sobrinha automaticamente. Vou costurar aqui. É tão gostoso, se a gente se reúne com as amigas, dá para ir conversando, batendo papo, rindo. Quem frequenta ateliê sabe que é uma delícia. Aliás, o ano que vem a gente tem bastante aulas, viu? Workshops, aulas já programadas, novos professores. Vou cortar na minha maravilhosa NQ 1300, que ela corta, já levanta. Vocês viram que eu não preciso nem colocar a mão, né? Olha, de novo, coloquei retinho ali, olha, ponho a
tesoura no meio, automaticamente, olha, já dá até pra gente conferir que o ângulo tá certo. E aí, eu vou no último, passa ferro também, vou pôr o último aqui pra gente explicar, então, aquele acabamento que deu a característica maior do estilo primitivo, né? Eles faziam muitos tapetes de lã ou de feltro de lã, normalmente com essas cores, que eu particularmente acho um espetáculo, gosto demais. Gosto muito do moderno também, mas esse é meu preferido, sempre. Vou cortar, olha, cortei, a máquina sobe, já levanto o pezinho sem eu colocar a mão. É uma maravilha. Pode sobrar aqui, não tem problema, é só vir passar. Antes a gente vai cortar aqui, olha a sobrinha. Tô me mexendo muito rápido, Bruno. Vou cortar a sobrinha aqui. Opa, deixa eu puxar só mais um pouquinho. E a gente já tá pronto pra fazer o acabamento. Então, já cheguei ao final, olha, do meu joguinho, minha toalhinha de jogo americano. Chegou ao final, a gente vai refilar ao redor, passa ferro, tá? Vou puxar aqui, vou dar uma passadinha. Olha, faz ficar bem certinho. Se quiser, pode colocar um pouquinho de goma no spray para poder dar uma passadinha aqui, tá? Que fica bastante interessante. E aqui eu vou tirar agora aqui para eu poder cortar essa minha sobrinha. Vou vir aqui com a máquina, vou cortar só 2 lados, tá? Vou tirar a sobrinha aqui ao redor. É sempre bom cortar esse fundo aqui, que aqui eu estou usando, gente, esqueci de falar. Esse tecido que eu tô usando é o tecido mais apropriado para fazer esse tipo de trabalho. É aquele algodão que a gente chama de algodão lavado ou algodão acabado. Ele tá na seção de tecidos especiais no site, né, Bruno? Não, na seção de mantas, tá? Ele tá na seção de mantas, então, e ele é um tecido que é para forro de colchas. Na verdade, é o mesmo tecido que é utilizado para imprimir, para fazer os tecidos tradicionais. A diferença é que ele não foi ainda alvejado e nem foi estampado, tá? Mas a textura dele é a mesma, é um tecido extremamente agradável, ele tem a mesma espessura do que os outros. E qual é a vantagem? O preço é o mesmo do tecido comum por metro, só que ele tem 2,65 de largura, então é um tecido que rende bastante, tá? Aí, eu tenho aqui um modelinho que eu fiz mais cedo, num papelão comum. Eu abri aqui o meu compasso na medida de 3,5, ou seja, vai dar um círculo de 7 centímetros. O papelão tava inteiro, tá? Então, eu fiz um círculo. Qualquer lateralzinha, eu venho e coloco aqui, olha. E com a mesma medida, eu traço um outro círculo. Puxei uma linha reta unindo os dois, e aí eu tenho esse oval aqui, que eu utilizei para cortar os nossos, deixa eu achar onde eu coloquei, tá aqui, olha, os meus acabamentos. Então, isso era assim, olha, tava riscado com o molde, tá? No avesso, eu coloquei direito com o tecido verde, que é o mesmo tecido que eu usei no forro do trabalho. Costurei exatamente em cima da linha, e aí depois é que eu cortei ao redor para ficar esse formato. Cortei ao meio, bem fácil também, com a tesoura mesmo, você dobra ele ao meio e corta com a tesoura. E aí, arruma aqui bem direitinho, olha, bem certinho, passa a ferro, e aí a gente tem vários, então, aqui pra gente utilizar para fazer a bordinha. É só a gente vir aqui, olha, primeiro escolhe, tá? Vê a posição bem certinha que você vai querer, todos eles. Tem mais um aqui, deixa eu ver se eu tenho um verdinho aqui pra colocar aqui. E aí, é só colocar um do lado do outro. Se tiver sobra, se ele ficar bem certinho aqui, tudo bem. Se ele ficar maior, como é o caso aqui, porque eu preciso dar uma folguinha aqui, olha, de um pouquinho mais de meio centímetro, tá? Acha o centro ali, ó, e sobrepõe um pouquinho, para ele poder dar certinho até o final e sobrar o mesmo tantinho lá. É importante essa sobra por causa da margem de costura, tá? Feito isso, a gente põe aqui, olha, bem direitinho. Coloca o forro aqui em cima
e costura ao redor. Na verdade, eu prefiro primeiro passar uma costurinha aqui nos dois lados, nas duas extremidades, se não quiser colocar em cima e embaixo também, porque às vezes depende do formato, dá pra colocar em torno. Passo uma costurinha aqui juntando tudo. Depois a gente pega esse trabalho já com as bordinhas, mas ainda desse jeito, vira em cima do forro, costura em todo ao redor, abre um trechinho pra desvirar e aí então ele vai virar pra fora do jeito que tá aqui. Eu consegui me explicar, Bruno? Deu pra entender? Deu, né? Ele vira pra fora, olha porque é interessante, olha como fica bem certinho, por causa da margem de costura. Se a gente não deixar, acaba que ele prende um pedacinho e ele nem vira. Então, é bem importante tirar esse pedaço. Passo... Hã? O forro ficou inteirinho da mesma cor, olha, porque foi o mesmo que eu utilizei, tá? E aí, agora, falta só ainda, deixei um pedacinho aqui, olha... Passa a ferro, ainda tá com a linha aqui da costura que me ajuda a visualizar. Passei a ferro bem direitinho, vou terminar isso aqui com pontinho invisível à mão, para depois fazer uma costurinha de um lado e do outro, posso fazer aqui também, se quiser, rebatendo, para ela ficar bem certinha, tá? Uma costurinha a gente fala rebatendo, é uma costura, um pezinho de margem de costura aqui todo ao redor. E aí, fica esse trabalho lindo, maravilhoso, eu mesma faço, eu mesma gosto. Imagina você tomar o café da manhã no seu 1º de janeiro em cima de um trabalho assim, não é lindo? Gostou, Bruno? Eu mesma faço, eu mesma gosto, hein, gente? Eu tenho certeza que vocês também são assim. Eu brinco que quando eu comecei, eu terminava o trabalho, às vezes ia preparar o jantar, deixava o trabalho lá nas costas da cadeira, toda hora eu olhava e falava, ai, fui eu que fiz. Porque é tão prazeroso quando a gente descobre que a gente tem capacidade para fazer, né? Bom, então eu quero desejar a vocês um feliz 2017. 2016 foi um ano bom, mas 2017 vai ser melhor ainda, a gente sempre tem que progredir. Foi um ano que a gente, particularmente em família, teve alguns percalços, alguns probleminhas de saúde com meu pai, com o Bruno e tudo mais, mas graças a Deus deu tudo certo, ele sempre vem em nosso socorro. Em 2016 tenho certeza que vai ser assim para todo mundo, 17. Afinal, 2017 vai ser assim para todo mundo, afinal a gente merece, né? Essa nação, um povo trabalhador, merece conquistar, e a gente vai conquistar com certeza. Vai ser um ano da gente ter bastante coisa legal para contar no final do ano, assim como esse, né? Porque se a gente superou tudo é porque foi um bom ano. A gente tá aqui, graças a Deus, dando glória a Deus em tudo que a gente conseguiu, e o ano que vem vai ser melhor ainda. Então, é isso que eu desejo para vocês, um ano de bastante trabalho, um ano de bastante vitórias, um ano de bastante saúde, bastante paz, um ano de curtir a família, um ano de passear um pouquinho também. E é isso então. Amanhã a gente não vai abrir, amanhã é o último, para quem está assistindo fora dessa data, amanhã é o último dia do ano, então a gente não vai abrir, mas a semana que vem estamos aqui de novo esperando a visita de vocês, tá? Um beijo para vocês, um agradecimento especial ao pessoal da Cheminoye Brother, que deu um apoio pra gente maravilhoso esse ano. A gente tem uma série de amigos, mas depois eu vou fazer um post agradecendo a cada um deles e agradecendo a vocês também pela companhia sempre tão agradável. Espero que a semana que vem a gente já consiga estar ao vivo aqui. Um beijinho e feliz ano novo!